Obrigada, professora Cláudia. É uma honra estar aqui hoje, nesse evento, né, de importância ímpar. E eu acredito que o somatório, na verdade, né, das próprias vontades é que possa fazer algo, né, frente aos desafios que a gente tem em mente, em frente. E um deles é a própria resiliência, né, do nosso espaço nesse momento, como a Cláudia bem colocou, do atual momento que nós estamos vivendo. E eu trago visões, na verdade, né, até para repartir com todos vocês, de como a nossa instituição, que é a Universidade Federal de São João del Rei, tem ajudado, né, acredito eu, a transformar um pouquinho os paradigmas, não só externos à instituição, pelo contrário, mas principalmente internamente na microrregião a qual nós estamos inseridos, né? Acredito que esse painel possa ser muito potente no sentido das trocas, e assim que eu me coloco, na verdade, né, repartindo, compartilhando de fato o que nós temos entendido como ações que iriam no mesmo sentido, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio. E o que eu vou fazer aqui hoje é expor um pouquinho, né, na tentativa de representar o professor Ivan Figueiredo, que, de fato, é o nosso pró-reitor de extensão, está impossibilitado nesse momento por questões pessoais, né? Em breve receberemos pessoas novas no planeta, né? Então é uma honra estar aqui nessa oportunidade. Bom, o que eu trarei de primeiro momento, né, que o próprio Ivan me incumbiu aqui dessa tarefa de estar sendo porta-voz do que ele objetivou. Eu peço a licença de ler um pouquinho, tá bom? Tratar a questão de como os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, eles podem trazer, na verdade, podem ser encarados como um olhar mais metodológico para a atuação em prol dos direitos humanos e não humanos. E, nesse sentido, considerar não só a atuação das IEFs, né, dos institutos federais, mas, principalmente, de outras autarquias e instituições regionais que pudessem estar sendo trabalhadas em conjunto e em parceria, principalmente para a gente estar pensando em níveis nacionais, regionais, municipais, e que trouxessem a possibilidade, de fato, desse desenvolvimento integrado, onde as ações pudessem ser, de fato, tanto bottom-up quanto up-bottom, se a gente fosse pensar de baixo para cima, de cima para baixo, mas que elas conseguissem manter uma uniformidade de ações integradas, né? E de parceria, uma rede de parceiros. O que eu estou tentando dizer com isso? Hoje a gente encontra interesses conflitantes dentro da própria universidade, se a gente for colocar aqui, entre o setor administrativo, entre os próprios departamentos, e entre a reitoria de extensão e a de ensino, né? Não que hajam rixas, mas, de fato, há modos de se encarar as ações e os próprios objetivos. Alguns encaram de fato, outros sequer lidam com ele, né? E, muitas vezes, os próprios PPCs de curso vão encontrar a negligência de poderem estar seguindo esses objetivos, porque o próprio MEC, né, as questões de hora-aula, computam contrariamente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ainda tem questões muito pequenas, tanto internas quanto dentro da instituição, quanto externas a ela. E como que a gente tem tentado trabalhar lá na UFSJ nesse momento, pensando em microrregião? Primeiro, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem considerado um avanço nesse momento, né, que foi o nosso edital, que trouxe indissociavelmente recursos, né, uma verba de R$50 mil por 2 anos, porque é encarado como ensino, pesquisa e extensão de uma maneira integrada. Esse edital está agora, né, para fazer no seu primeiro semestre, então nós não temos resultados ainda, mas foi um primeiro avanço que compactua com os objetivos no sentido da indissociabilidade, né? E cada campus nosso, nós somos 6, teve a possibilidade de ter esse recurso alocado. Os que não receberam, vai ter outra abertura desse mesmo edital para poder estar financiando um projeto específico para cada campus. E nós não estamos só em São João del Rei, né? Na verdade, nós temos várias sedes espalhadas, né? O que compactua aí para a gente estar se entendendo enquanto microrregião. Esse é um dos pontos que eu queria trazer, como uma visão da própria Pró-Reitoria de Extensão, que está entendendo que, nesse momento, a extensão não é algo de uma pró-reitoria em específico, mas é algo que tem se desenvolvido e está em desenvolvimento dentro dos planos pedagógicos. Esse é um incentivo que se tem lá internamente hoje, principalmente vindo, né, do Ivan Figueiredo, que eu represento hoje, né, como pró-tempore, mas que nós percebemos que, na própria casa, encontra dificuldade de implementação.
Tá? Muitas vezes porque ele não está coadunado essas questões com o próprio MEC, para a gente for colocar, né, com as questões de hora-aula, que acabam virando um empecilho. Sobre as questões, né, da gente pensar na decolonialidade e os poderes, na verdade, hegemônicos, né, que a própria academia, em algum momento, traz, em outro momento, desconstrói, ou tem a possibilidade de estar repensando. O que nós temos hoje é ainda a possibilidade de trazer um dos últimos decretos da Dilma, que foi com relação a alunos cotistas na pós-graduação, e nós conseguimos isso, inclusive na pós-graduação interdisciplinar, então hoje é uma honra estar falando disso, e do nosso próprio programa, né, relacionado ao Incluir do MEC, que é de valorizar ações e incentivo à inclusão. E o desenho universal, ele hoje também é tido, ele acabou de ser aprovado, né, também como uma missão federal, do projeto, de toda a construção ela ser feita e pensada para a inclusão máxima de todas as pessoas. O nome dessa ação é Desenho Universal, e ela não se limita às construções, aos planos de cidades, mas também à própria educação. O que seria uma educação que, de fato, fosse inclusiva, né, à máxima instância, né? Então, a gente estaria, na verdade, tendo que fazer uma revisão dos atuais moldes de como a nossa estrutura, principalmente educacional, está consolidada, e os valores que ela ainda hoje tem que lutar, né, para estar criando. E eu tomo a liberdade, nesse sentido, de fazer uma citação do Morin, né, mais como um incentivo, né, da missão da própria universidade nesse momento, né, que eu acredito que muitos desses autores aqui eles já trazem, né, os nossos direcionamentos. Então, vou tomar liberdade, esse livrinho aqui, A Cabeça Bem Feita, eu recomendo a todos, né? Estudantes, professores, enfim, todos que estão aí na transformação de um planeta, né? Essa missão interplanetária que a ONU coloca para nós, eu vou tomar liberdade de ler esse parágrafo. A universidade deve adaptar-se à sociedade, ou a sociedade é que deve adaptar-se à universidade? Há complementaridade e antagonismo entre as duas missões. Adaptar-se à sociedade e adaptar a sociedade à universidade. Uma remete à outra em um círculo que deve ser produtivo. Não se trata apenas de modernizar a cultura, trata-se também de culturalizar a modernidade. Aqui reencontramos a missão transsecular, em que a universidade convoca a sociedade a adotar sua mensagem e suas normas. Ela inocula na sociedade uma cultura que não foi feita para as formas provisórias ou efêmeras, mas para ajudar os cidadãos a viverem seu destino. Ela defende, ilustra e promove no mundo social e político valores intrínsecos à cultura universitária. A autonomia da consciência, a problematização, com a consequência de que a pesquisa deve ser sempre aberta e plural. O primado da verdade sobre a utilidade, a ética do conhecimento, onde essa vocação expressa pela dedicatória no frontispício da Universidade de Heidelberg, a mente viva. E aqui a indagação final. A universidade deve, ao mesmo tempo, indagar-se às necessidades da sociedade contemporânea e realizar sua missão transsecular de conservação, transmissão e enriquecimento de um patrimônio cultural, sem o que não passaríamos de máquinas de produção e consumo. E será que não é esse o desafio e a resiliência da própria academia, das instituições de ensino nesse momento? Existir frente às tendências, né, que, de fato, tendem a colocar os seres humanos como máquinas de produção e consumo e colocar as suas instituições como grandes fomentadoras desse tipo de postura? Então, eu vejo que esses objetivos do milênio são muito assertivos, né, muito acertados, quando eles colocam, na verdade, a resiliência, porque as próprias instituições que os representam estão hoje, né, tendo que ser resilientes com a sua própria sobrevivência. Então, eu acredito que com essas indagações, né, e essa possibilidade de estar aqui hoje falando, esses pequenos programas, essas pequenas ações que o FSJ tem possibilitado e colocado aqui as dificuldades que a gente tem encontrado dentro da própria casa, o que eu percebo é que, de fato, a indissociabilidade ela tem que estar entre todas as instituições, né? Se a gente quer atuar num nível, né, municipal, a atuação ela é de uma determinada ordem, mas a questão é a gente existir frente a uma própria diretriz federal, como é que a gente compactua, né? Como é que a gente lida com esse caráter de transformação, sendo que, hoje em dia, a resiliência é o próprio desafio, né? Acredito que o que eu tenho para falar seja nesse sentido. Peço perdão por, na verdade, não trazer minuciosamente nossas ações dentro de cada objetivo, porque, na verdade, os dados ainda precisam ser gerados, e eu acredito que também essa seja
numa possibilidade que a gente tem de debater aqui hoje, como que esses 4 anos transcorreram e quais os dados que nós temos possibilidade de estar gerando justamente para ter indicadores frente a essas ações e a tendência deles daqui por diante, né? Tendo 2019, 2018 como marcos de mudança de fato. Tá? Então, espero, né, ter podido trazer um pouquinho essas divisões da ordem ali da nossa microrregião, né, mas tendo a UFSJ como polarizadora, e fico aberta a questionamentos, a possibilidade de estarmos pensando em conjunto, em parcerias, né, frente a esses desafios, as nossas próprias atuações. Obrigada.